Eu queria, nesse momento, me lembrar que nós estamos prestes a encerrar uma série de mensagens que Deus nos deu a direção para fazer a respeito de ter uma fé poderosa. Nós sabemos que uma fé poderosa, ela consegue nos ajudar a vencer, a passar por todas as lutas, por todas as dificuldades. E quanto maior for a luta, a dificuldade, maior precisa ser a nossa fé. E nós temos na Bíblia Sagrada a nossa fonte de revelações de Deus para que a nossa fé prevaleça diante das circunstâncias negativas. Quando nós lemos a Bíblia, nós estamos alimentando a nossa fé. Quando nós meditamos num versículo que Deus compartilha através de alguém, como hoje Deus vai nos dar vários versículos, eu espero que você que está aí, receba de Deus para acrescentar a sua fé. Agora, o tipo de fé que nós queremos alimentar é aquela fé que o apóstolo Paulo fala lá, em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, ele diz: graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, a fé que nós estamos alimentando é aquela fé que nos conduz a ter vitória em todas as lutas. Você pode dizer um amém aí onde você está. Se você está lendo a Bíblia nesses tempos difíceis, você está alimentando a sua fé para ter vitória. E o que acontece quando alguém pela fé tem vitória? Deus é glorificado. E no lugar onde aquela pessoa cheia de fé chega, ela influencia aquele lugar, ela abençoa aquelas pessoas, ela faz com que aquele lugar seja diferente dos demais lugares onde só tem reclamação, pessimismo e o negativismo. Mas a nossa fé, irmãos, alimentada pela palavra de Deus, ela é uma fé, irmãos, que ela nos leva a ser cheios do poder de Deus para ter vitória. É uma fé que ela funciona, não é algo maluco, não é algo que você é apenas um otimista, mas é uma fé que você acredita que Deus, que é sobrenatural, age de forma sobrenatural e as coisas acontecem. E é uma fé que nos leva a crer que aquilo que Deus está fazendo é de verdade. Então, é uma fé também inabalável, em nome de Jesus. Nós já pregamos 8 mensagens a respeito dessa fé. Todas essas 8 mensagens você vai poder encontrar lá no nosso canal no YouTube. A Igreja Vencedores do Senhor Jesus tem um canal e ali tem todas as mensagens dessa série, da primeira até esta que eu estou pregando agora. Se você quiser, você que de repente está aí pela primeira vez ouvindo essa palavra, saiba que ela é continuação de uma campanha de fé que nós estamos nesses dias tão difíceis para poder passar, para poder superar as dificuldades, e eu tenho certeza, nós estamos tendo vitória. Então hoje nós vamos ver que a fé vitoriosa, ela renova os meus sonhos, ela renova os teus sonhos. Se você quiser ter os sonhos renovados, você quer continuar a sonhar, você precisa ter fé, porque não está fácil. Se você não tiver uma fé firme no Senhor, nos dias de hoje, se você ligar televisão, se você entrar nas internets, nas redes sociais, isso tudo não vai te ajudar na fé. Vai só te colocar medo, temor. Mas quando você medita na palavra de Deus, quando você olha para o que Deus tem planejado para você, quando você entende que Deus também tem um sonho a nosso respeito, a nossa fé é fortalecida. Mas o sonho que eu quero dizer aos irmãos nesse momento, não é aquele sonho que nós temos quando nós dormimos, e ali vem algumas imagens, ali passa algumas cenas, que algumas nós lembramos, a maioria nós não lembramos,
E dependendo desse sonho, às vezes a gente acorda otimista ou muito assustado. Não é esse o sonho que eu estou dizendo, que a leitura da palavra de Deus vai mudar a maneira de sonhar. O sonho que eu me refiro, irmãos, é aquele sonho que é um desejo veemente, é uma aspiração, é algo que nós queremos que aconteça, é um projeto que nós, olhando para nossas condições humanas, do nosso intelecto, das nossas finanças, da nossa capacitação profissional, nós não temos condições. Nos dias de hoje, com essa pandemia, irmãos, muito sonho de realizar coisas fantásticas está sendo morto. Porque as pessoas estão vendo a sua capacidade física limitada de saúde, financeira limitada por não poder trabalhar, e nós estamos assim, olhando para o mundo e vendo que todo mundo está perdido, e muita gente está entrando em desespero, e quando você fala que a nossa fé renova os nossos sonhos, você diz, que sonho? Quem tem coragem de sonhar nos dias de hoje? Eu digo para você, quando nós confiamos no Senhor, que Ele é o nosso Senhor, que Ele cuida de nós, nós temos sonhos sim. Aliás, eu quero ler um versículo com você que não vai projetar, mas ele está lá em Atos capítulo 2, versículo 17. Eu quero que você preste atenção, que diz assim, é isso que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Aleluia. Irmãos, muitas vezes você pode estar dizendo aqui, até essa parte de que os moços vão ter visões, está tudo bem, mas essa questão dos velhos sonhar, olha, eu acho que para mim, pela minha idade, não dá mais para sonhar. Eu quero dizer para você, não importa quantos anos você tem, eu tenho 65 anos, irmãos, completamos hoje 1 ano de desafio para gravar esses cultos todos os anos, todos os domingos, e eu digo para você, eu estou cheio de esperança, eu estou cheio de sonho. Quando eu ouvi dizer que daqui para frente nós vamos ter que preparar cursos para treinar a igreja online, nós vamos ter que continuar fazendo cultos online, irmãos, eu vibro de alegria. Os irmãos que me conhecem, eu vivo de alegria. Eu estava agora há pouco ali, junto com os 2 irmãos da técnica, que estão nos ajudando a gravar, eu comecei a orar por eles, eu comecei a chorar. Porque são 2 jovens, que estão ali sonhando, tendo visões, e eu ali também com a minha idade, né? Alguém falou, ô pastor, já está aposentado. Estou nada, eu estou vivo, estou inteiro, estou cheio de sonhos, por quê? Eu não paro de alimentar a minha fé, de que o que eu vou realizar não é o meu sonho, mas é o sonho de Deus. É o sonho de Deus que eu estou dizendo para você. É você se prepare, porque Deus tem sonhos para usar na sua vida. Deus ainda vai te dar talentos que você nunca imaginou ter. Deus vai te dar forças que você nunca imaginou ter. Deus vai te levar para lugares que você nunca imaginou ir. Deus vai trazer revelações que você nunca imaginou que elas viriam na sua mente. Aleluia. Então, irmãos, não estou dizendo de sonho de barriga cheia. Estou dizendo para você entrar em sintonia com Deus. Alimentar a sua fé de que aquilo que Deus planejou não é um vírusinho chamado coronavírus que vai apagar esse sonho, vai anular esse sonho de Deus. Irmão, Satanás está tentando matar o sonho de Deus desde que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Quando lá no jardim do Éden ele achou que se ele enganasse Adão e Eva, eles pecassem, o pecado ia entrar no mundo, Deus ia abandonar o seu sonho de ter o homem para toda a eternidade com ele no céu, como uma família. Deus não abandonou esse sonho. Deus disse, eu vou providenciar a restauração do meu sonho. Por isso que eu fiz o homem à minha imagem e semelhança, porque um dia nós vamos estar por toda a eternidade como uma família. E aí, irmãos, o período que nós estamos vivendo, de Adão até agora, é simplesmente um período onde Deus está restaurando o homem que foi quebrado, que foi humilhado, para que no momento certo o Senhor Jesus venha nos buscar aqui na terra, no arrebatamento da sua igreja, e nós vamos por toda a eternidade estar vivendo o sonho de Deus no céu. Amém. Se você crê nisso, irmãos, dá um amém, um glória a Deus, onde você estiver.
profetiza que isso vai ser verdade, realidade na sua vida, em nome de Jesus. Mas, irmãos, para isso é preciso alimentar a fé. E eu quero ler com você, eu vou te convidar a abrir a sua Bíblia, porque não vai projetar esse versículo para você ler aí na facilidade da tela, mas abra a sua Bíblia, aí no Salmo 126. Esse salmo, irmãos, foi escrito no momento em que o povo tinha que alimentar um sonho, porque não era fácil suportar algumas coisas difíceis daqueles dias que nós hoje falamos, mas hoje é pior. Não é. Hoje e naqueles dias tinham dificuldades, e o povo alimentava a sua fé, porque os profetas de Deus se levantavam e traziam palavras de Deus, palavras de esperança, palavras de ensinamento. E aqui está uma palavra, Salmo 126, que hoje vai servir para o nosso coração se aquecer e nós nos prepararmos para fazer o sonho de Deus virar realidade. Diz assim o versículo 1: quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando, como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo. Amém? Assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios, que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu quero agora que essa leitura da Tua palavra, ela produza frutos no meu coração, no coração de quem está conosco. Eu quero, Senhor Deus, que essa palavra, assim como inspirou no passado, inspire no presente a todos nós que continuamos crendo e confiando que os sonhos do Senhor se tornarão realidade através da nossa vida. Eu declaro isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus tem planos, ou seja, sonhos para nós. E tem um poeta português, o Fernando Pessoa, que ele disse o seguinte: o homem é do tamanho do seu sonho. Leia comigo essa frase do poeta aí. Fernando Pessoa disse: o homem é do tamanho do seu sonho. Eu não sei qual é o seu sonho, mas do tamanho do seu sonho é você. Se você está abandonando, já abandonou por forças que você acha que não tem mais, então você é pequeno. Mas se você está disposto a alimentar os seus sonhos, em cima dessa palavra de hoje que Deus manda te entregar, você será uma pessoa muito grande, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa realizadora. Tem um teólogo que é um professor e escritor belga, ele disse assim: um sonho sonhado sozinho permanece apenas um sonho. Um sonho sonhado junto pode tornar-se realidade. Olha que interessante. Não sonhe sozinho, porque sozinho vai ficar só um sonho. Se você não compartilhar com alguém, se você não contar para alguém que você tem esse ou aquele sonho, você não vai se sentir estimulado, incentivado e, por que não, até cobrado a orar e pagar o preço para aquilo virar realidade. Então, não fique com aquilo que Deus colocar no seu coração só para você. Tenha coragem de compartilhar pela fé com outras pessoas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não vá dizer que algumas coisas materiais, assim, astronômicas, ganhar muito dinheiro, comprar muito isso, muito aquilo, não acredito que isso é um sonho de Deus para você. Pode ser que Deus vá te usar, como eu sei na história, que Deus já usou muita gente que disse: Deus, eu não tenho capacidade para ensinar, nem para pregar, nem para falar, mas se o Senhor me der capacidade para ganhar dinheiro, tudo que eu ganhar de dinheiro, eu vou tirar o sustento para mim e minha família, o resto eu vou investir na tua obra. Irmãos, ficaram riquíssimos, milionários, e a obra de Deus prosperou, porque Deus usou aquela pessoa que tinha um sonho de produzir para Deus,
e deixou Deus na liberdade de escolher qual era a forma. Então o importante é que nós tenhamos um sonho, fale desse sonho com Deus, fale desse sonho com alguém para orar por você, para que quando as coisas acontecerem, alguém vai dizer, Deus é fiel, aconteceu conforme ele sonhou, porque Deus honrou o sonho dele. Temos um pastor americano, o Rick Warren, que ele disse o seguinte, nem todos os sonhos serão realizados, mas tudo o que você realizar de forma grande, será prescindido de um grandioso sonho. Nem tudo que você sonhar virá realidade, mas tudo que virar realidade será resultado de um sonho. Então, se você não tem um sonho, não vira realidade nada. Se você não compartilha o sonho, não vira realidade nada. Então, ao sonhar, irmãos, presta atenção, não despreze os pequenos começos. Quando nós começamos a orar para Deus nos dar um sonho, quando nós começamos a falar, Senhor, mas o meu sonho não é só para mim ser beneficiado. Eu quero que aquilo que o Senhor planejou para mim, quando me mandou para o mundo, eu quero que isso se torne realidade. Eu quero que isso vire alguma coisa que vai abençoar o teu reino. Irmãos, quando você de repente tem uma pequena ideia, fazer algo pequeno, não despreze esse pequeno pensamento. Todas as grandes realizações aconteceram através de um sonho. E muitos desses sonhos foram sonhos de pequenas coisas. Muitos não sonharam com grandeza. Começaram com aquilo pequeno. Deus foi multiplicando e chegou no ponto de ser considerado grandeza. Então, irmãos, o que importa, tenha um sonho. O que importa, alimente esse sonho. Faça com que esse sonho, através da palavra de Deus, ganhe força. Tenha fé e tenha coragem que você não está sozinho. Deus está lutando com você. Irmãos, o contexto do Salmo 26 que nós lemos, e agora nós vamos estar meditando assim em versículos, né? Em alguns dos versículos para a gente aproveitar melhor. O contexto desse salmo, irmãos, fala de um povo num momento da história em que eles tinham perdido a terra, tinham perdido o templo, eles tinham sido levados cativos para um outro país estrangeiro. Lá eles não tinham os seus direitos respeitados, lá eles não tinham os seus valores honrados, lá eles não tinham a sua fé com liberdade, porque era um outro país. Mas eles não sabiam quanto tempo eles ficariam ali. Mas Deus ia levantando profetas, Deus ia levantando pessoas que de quando em quando pegavam ali o pouco que tinha escrito da palavra de Deus e lia e apresentava para as pessoas, diziam, Deus não esqueceu de nós, Deus continua sonhando que nós somos o seu povo. Apenas por um período de tempo, Deus nos deixou passar por isso, porque talvez Deus esteja nos ensinando alguma coisa, ou nos limpando de outras coisas. Então, durante muitos anos, cerca de 70 anos, o povo buscava inspiração, o povo buscava fé. Então, eles estavam num cenário de que a fé era que sustentava. Então, nesse cenário de um povo com fé, falando o que eles disseram aqui, nós vimos aqui o versículo 1, né? Eles dizendo que quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parece que nós estamos sonhando. Ou seja, ficamos tantos anos cativos, quando Deus nos trouxe de volta, um dizia para o outro, me belisca aí, será que é verdade? Será que é verdade? Nós estamos aqui mesmo? Nós ficamos tantos anos longe dessa pátria, agora nós estamos de volta. Era verdade. E aí, irmãos, nós queremos então ver que os que escolhem viver uma vida vitoriosa, eles sonham, e o ponto número 1, eles cantam uma canção de alegria. Eu vou revelar 5 pontos para vocês, e o primeiro ponto é esse. Quando você escolhe viver uma fé vitoriosa e sonha, você canta uma canção de alegria. Olha o verso 2 do Salmo 126.
Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Aleluia. Irmãos, o que tem tirado a sua alegria de cantar ao Senhor em meio às dificuldades que nós estamos vivendo? Irmãos, o que justifica apagar do nosso rosto o brilho daquela paz gostosa que o Senhor colocou em nós? Amados, nós sabemos que quando fomos salvos, não fomos salvos para viver só nesta terra. Pelo contrário, nós somos salvos para que nós possamos tomar posse de algo que Jesus disse: eu vou preparar um lugar para vocês e eu volto buscar vocês para levá-los a estar comigo por toda a eternidade junto do Pai. Mas o nosso sonho de que isso é realidade, tem um céu nos esperando, tem que ser motivo de riso e de alegria, mesmo no meio daquelas dificuldades, mesmo que você escute morte de um, morte de outro, desemprego de um, desemprego do outro, situações terríveis, não há previsão para melhora. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, cante, encontre um motivo para cantar de alegria ao Senhor, por causa das coisas que Deus está fazendo e vai fazer por nós. Aquele povo, irmãos, eles estavam em terra estranha, mas eles cantavam, porque eles tinham uma esperança. E quando eles chegaram, então, na terra prometida, de volta para aquela região de onde eles tinham sido levados embora, irmãos, ali foi o máximo da alegria. Eles cantaram de alegria. Eu quero dizer para você, comece a se envolver com a obra de Deus, para você experimentar a alegria que o Senhor vai colocar no seu coração, quando você começar a ser usado para tornar aquilo que Deus planejou realidade. Começa a se envolver, começa a aprender a cantar, começa a aprender a tocar. Se você não sabe, se você sabe, começa a ficar melhor naquilo que faz. Começa a se envolver com coisas que você sabe que daqui para frente, irmãos, vão ser necessárias para expandir o reino de Deus. O Senhor nos deu uma missão, pregar o evangelho até os confins da terra. Irmãos, como que nós vamos chegar até os confins da terra? Sem sair de dentro de casa. Nós estamos chegando aos confins da terra. Eu costumava dizer para os irmãos, antes de um ano atrás, que eu pregava para uma igreja aqui de 200 e poucas pessoas que se reuniam aqui nos cultos, que é a capacidade do nosso prédio físico. De repente, irmãos, nós não pudemos mais nos reunir aqui. Ficamos por meses só com a equipe, como estamos aqui hoje, a equipe essencial do louvor e da gravação. Mas, irmãos, a palavra de Deus foi para a internet. E eu tenho testemunho de pessoas até de outros países que escrevem me agradecendo. Que palavra boa que chegou ao meu coração, que você pregou aí na sua igreja para o seu povo, mas foi gravado e compartilhou na internet. Eu aqui no meu país peguei. Irmãos, gente de fora, de outras cidades. A gente tem feito transmissão pelo YouTube, feito transmissão pelo Facebook. E irmãos, tem compartilhado depois, durante a semana. Você não sabe aonde vai chegar essa palavra. O importante é o seguinte, por trás disso tem pessoas com sonhos. Seja você um desses sonhadores e comece a cantar de alegria cada vez que você tiver notícia de que aquilo que você se prontificou a fazer para o Senhor prosperou, está prosperando e vai prosperar em nome de Jesus. Amém? O Salmo 68 diz assim: alegrem-se, porém, os justos, exultem diante de Deus, regozijem-se com grande alegria. Então, irmãos, sonha, cante enquanto esse sonho não se realiza, porque você vai glorificar a Deus, o Deus que alimenta os sonhos. O ponto número 2, os que escolhem viver uma vida vitoriosa, eles sonham e evidenciam um testemunho público. Sonha e demonstra. As pessoas olham no rosto da pessoa e percebem, você é um sonhador.
Eu já sei por que você está alegre, eu já sei por que você está sorrindo, eu já sei por que você está fazendo isso. Você é um sonhador, aleluia. Então, irmãos, o versículo 2 e o versículo 3, que você vai me acompanhar, diz: até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Irmãos, quando nós alegramos o nosso coração, quando nós cantamos de alegria ao ter um sonho de Deus sendo alimentado pela fé em nosso coração, isso é uma evidência de que se Deus está por nós, ninguém será contra nós, e aquilo que nós estamos gastando o nosso tempo, a nossa vida, vai trazer resultado eterno para a honra e glória do Senhor. Amém, queridos? Então, enquanto não tem a realidade, comece a sonhar, comece a compartilhar, comece a deixar evidente que você não está entre os pessimistas, mas você está entre os sonhadores do sonho de Deus. O ponto número 3 diz que os que escolhem viver uma fé vitoriosa sonham e oram na abundância da fé. Você sonha e ora a favor dos seus sonhos, alimentando uma grandiosa fé. Sempre que você tiver um desejo no coração, encontrar respaldo na palavra de Deus e resolver orar, falar: Senhor, coloca o dedo ali em cima daquele trecho e diz: esse trecho um dia foi direcionado para alguém, esse alguém confiou, venceu, mas morreu. Hoje essa palavra eu creio, ela é viva e ela é para mim que estou lendo. Nós não olhem para a Bíblia como um livro de história que aconteceu na vida de alguém que já morreu e você só tem que saber da história. Não, a Bíblia não é um livro que conta uma história só. Nós podemos chamá-la de história porque ela conta o que aconteceu, mas nós chamamos de palavra de Deus porque é a forma que Deus escolheu de falar conosco hoje, através da sua palavra, que já foi muito combatida por séculos, mas continua até hoje, que já foi muito desacreditada, perseguida e até queimada por séculos, mas prevalece até hoje. E hoje, perseguida como ela tem sido, ela está disponível em centenas e centenas de línguas, traduzidas, e de formas mais variadas. Tudo quanto é computador, smartphone, tudo quanto é tipo de papel, tem a palavra de Deus impressa, disponível para você ouvir Deus falar com você. E quando Deus falar com você, começa a sonhar e a orar pelos seus sonhos. Irmãos, não orem por conjecturas, por sugestões que outros dão. Orem por aquilo que você encontrou na palavra de Deus, dizendo que é para você, porque Deus te ama. É para você porque Deus te fez. É para você porque Deus está com você. É para você porque nada do que está te acontecendo vai tirar você das mãos de Deus. Então o projeto de Deus não vai se interromper por causa disso ou daquilo. Então ore para que aquilo que o inimigo quer roubar de você, te fazendo desacreditar, você não perca a sua fé. Então, os que escolhem viver uma fé vitoriosa sonham e oram na abundância da fé. O versículo 4 diz: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Esta é a nossa oração. Restaura. Quando você estiver numa dificuldade, quando você estiver prestes a jogar a toalha, quando você estiver prestes a dizer: não brinco mais, não jogo mais, não faço mais. Quando o diabo vier e falar: está vendo? Tanto tempo fazendo, não resultou em nada. Irmãos, ore dessa forma: Senhor, restaura-nos. Assim como o Senhor enche de novo aquele leito do rio que ficou seco, que veio a seca e aquelas águas se evaporaram, sumiram, virou um deserto. Senhor, enche de novo esse leito dos meus sonhos de vida. É isso que nós temos que orar, irmãos. Eu gosto muito, irmãos, de regar os meus sonhos, lendo 2 Crônicas 7,14, que eu vou ler para você, não tem projeção, que diz: então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender,
abandonar os seus pecados e orar a mim. Orar a mim, diz o Senhor. Se o meu povo não ficar de boca calada, não boca fechada, ele orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Aleluia. Aleluia. Irmão, povo de Deus que me escuta, vamos orar. Deus está dizendo que quando nós resolvermos orar, em cima do sonho de Deus, Ele vai fazer o país progredir de novo. Ele vai fazer a sua família prosperar de novo. Ele vai fazer a sua saúde voltar de novo. Ele vai deixar você com uma saúde que você nunca teve antes, muito melhor, muito mais sadio, com muito mais experiência, com muito mais garra. Mas enquanto você está passando o tempo da prova, ore para ter uma fé abundante. O ponto número 4. Os que escolhem viver uma fé vitoriosa sonham e profetizam além das circunstâncias. Profetizar além das circunstâncias. Versículo 5 diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Isso aqui é uma profecia. Aqueles que profetizam com lágrimas, aqueles que semeiam, difícil plantar, sol escaldante, inimigo arrancando a semente, difícil semear. Eu plantei, o inimigo foi lá, pisou, dá vontade de chorar ou chora mesmo. Ok, o Senhor diz, não desiste, porque na hora da colheita você vai cantar de alegria. Aleluia. Irmão, quanta coisa que a gente gostaria de estar fazendo e não estamos conseguindo. Quanta coisa que nós já fizemos e parece que não valeu a pena. Às vezes eu e a minha esposa, a pastora Marli, nós começamos a falar com Deus ali, orando. Senhor, o que aconteceu? E aí a gente começa a lembrar de tempos em tempos, tudo que já foi feito, tudo que resultou, tudo que não resultou. E aí vem uma voz que diz, quanto tempo perdido. Eu digo, eu não acredito nessa voz. Porque cada minuto que eu gastei da minha vida não foi para realizar o meu sonho, foi para realizar o sonho de Deus. E quando você realiza o sonho de Deus, Deus não perde o tempo dele. Deus, naquele momento que você estava fazendo, Ele estava te ajudando a fazer. Naquele momento que você estava semeando, Ele estava abençoando a tua semente. Ah, mas o inimigo arrancou, o inimigo pisou. Não importa. Eu creio num Deus que restaura. Tudo aquilo que o inimigo tira, Deus faz Ele trazer de volta. Nós estamos diante de um povo que ficou 70 anos num cativeiro babilônico. Mas Deus trouxe de volta e o abençoou. E eles chegaram naquele lugar cantando de alegria e dizendo, me belisca porque parece que eu estou sonhando. Aleluia. Eu profetizo isso acontecendo na sua vida. Irmãos, nós cremos num Deus que muda as circunstâncias. Não olhe para a circunstância. A circunstância, irmão, é só por um tempo. Hoje tem, amanhã acaba. Hoje não tem, amanhã aparece. Irmãos, Jesus, quando esteve aqui, nunca olhou para a circunstância. Nós temos muitos e muitos exemplos de Jesus olhando para a necessidade e não para a circunstância. Uma circunstância, Jesus chega e o seu amigo Lázaro está enterrado há 4 dias. Jesus diz, ele está só dormindo, tirem a pedra. Alguém relutou, mas quando tiraram a pedra, eis que surge, depois de 4 dias enterrado, Lázaro para fora do túmulo. E viveu mais um tempo para a glória de Deus. Então Jesus não olha a circunstância. Alguém disse, mas já morreu, mas vai ressuscitar. Alguém pode dizer aí, sabe aquilo que você investiu tanto dinheiro, tanto tempo, você aprendeu com tanta dificuldade aí, agora não tem mais valor. Tem gente que aprendeu às vezes a tocar um instrumento, e esse instrumento de repente está lá guardado. Eu faço parte de alguém que tem instrumento guardado. Quando eu tinha lá meus 12, 13, 14, 15 anos, eu aprendi a tocar trompete, cheguei a tocar na banda da igreja,
cheguei a tocar na banda da cidade, cheguei a tocar nas fanfarras da cidade. Se você perguntar aí para os mais antigos que têm aí a minha idade, você lembra do Logobone, corneteiro? Muita gente vai lembrar, né? Porque eu tocava. Mas se você hoje perguntar aonde que está o seu trompete, eu vou dizer para você, está dentro da caixa dele, no estojo, guardado em cima do meu armário, que faz muito tempo que eu não abro. Ok. Aí alguém diz, está vendo? Talento está errado. Não. Naqueles dias, eu aprender a tocar, e eu tocar aquele instrumento, foi o que me manteve firme nos caminhos do Senhor, quando eu passei por muitos convites para me desviar, por causa da minha pouca idade, para acompanhar os meus colegas adolescentes, os meus colegas jovens. Eu poderia estar em muitos lugares, eu não fui porque eu tinha um compromisso de tocar o meu instrumento naquela igreja. Aleluia. Então, irmãos, não deixe o inimigo falar que aquilo que você já investiu e hoje não está podendo usar mais, foi tempo perdido, foi dinheiro perdido. Não, foi você naquele dia realizando um sonho de Deus, de te manter firme, forte e continuador. E hoje, não desista. Eu não sei o que é que está te acontecendo. Essa pandemia está trazendo surpresa para muita gente. Muita gente está perdendo ente querido. Muita gente está perdendo bens, está perdendo emprego, está perdendo... Enfim, não olhe para essa circunstância. Profetize além da circunstância, que Deus é por nós e ninguém será contra nós. Profetiza, irmãos, além da circunstância, de que se 1000 cair de um lado, 10.000 vai cair do outro, você não vai ser atingido, porque Deus é com você. Eu declaro essa palavra ao seu coração em nome de Jesus. Profetiza. E o último ponto para a gente encerrar. Os que escolhem viver uma vida vitoriosa, sonham. E celebram em tempo de semeadura a certeza da colheita abundante. Irmãos, esse último ponto é muito importante. Sonha. E celebra em tempo de semeadura a certeza da colheita abundante. O versículo 6 diz, aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Aleluia. Aquele que sai chorando. Irmãos, eu não sei, pode ser que esteja falando com você que está me ouvindo. Pode ser que você está nesse momento chorando. Pode ser que nesse momento você está com grande dificuldade para continuar lançando a tua semente. Mas eu digo, você precisa de fé para continuar lançando a tua semente. Não perca a fé. E não pare de celebrar. Enquanto está semeando, não se preocupe se vai nascer ou não. Celebre a vitória de uma semente que tem a mão de Deus por trás. A semente que tem um projeto de Deus por trás. A semente de que o que você está fazendo, se é um sonho de Deus, Ele é capaz de manter aquilo que Ele sonha, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele vai te dar a vitória em nome de Jesus. Então esse é o momento, irmãos, para nós encerrarmos com a alegria do Senhor é a nossa força. Irmãos, o Salmo 125, o versículo 1 diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. O monte Sião é um monte que não tem como abalar. Os que confiam no Senhor serão firmes como Ele. Os que confiam no Senhor vão poder celebrar num certo momento a vitória do Senhor na sua vida. Irmãos, eu quero que você sempre sonhe com a abundância do céu. Nunca olhe para as circunstâncias e sonhe pequeno, porque aqui na terra tem miséria. Sempre sonhe que as coisas de Deus são abundantes, as coisas de Deus são prósperas,
As coisas de Deus têm a mão abençoadora dele. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, o apóstolo Paulo diz assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Tudo aquilo que Deus prometeu, Jesus disse: sim, Pai, vai cumprir. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Ou seja, para as promessas de Deus, Jesus diz sim. Eu ajudo, eu me empenho, eu sustento, eu intercedo. Jesus diz: Pai, o teu sonho, eu empenhei a minha vida como homem na terra para torná-lo realidade. Eu continuo me empenhando sobre a vida daqueles que o Senhor me deu para sustentá-los, para mantê-los nos caminhos do Senhor. Pai, eu digo amém para os teus planos, eu digo sim para os teus planos. Mas agora entra aquilo que é a nossa parte. O amém para aquilo que Deus diz: é meu sonho, eu sustento. E Jesus diz sim, eu também abençoo. Esse amém significa eu concordo, é nosso. Quero que nesse momento você esteja dizendo amém para aquilo que o Espírito Santo está colocando aí no seu coração. Eu sei que essa palavra, ela não vai voltar vazia. Eu sei que o tempo que você investiu aí ouvindo a leitura da palavra, a meditação da palavra, essas simples explicações, é algo que Deus está agora nesse momento reunindo no seu coração para fazer uma transformação na sua vida. Irmãos, nós queremos orar nesse momento agradecendo, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que tem sonhos sobre nós. E eu queria que nesse momento a sua oração, eu te convido aonde você estiver, se é possível, fecha aí os teus olhos. Se é possível, mantenha agora aí um momento de introspecção, de reflexão, de calma. Eu sei que talvez você esteja aí num ambiente que tem muitas pessoas, família, filhos. Vê se você consegue nesse momento criar um pouquinho de calmaria. Eu quero que você medite nessas últimas palavras que eu vou dizer antes de encerrar. Enquanto você sonha os sonhos de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua carreira, para o seu ministério, cante de alegria. Canta de alegria. Testemunha com entusiasmo. Anuncie que Deus está fazendo por você, deixa outros acompanharem. Enquanto você aguarda Deus fazer, ore abundantemente. Não desista da oração só porque os tempos estão difíceis, atribulados. Irmãos, enquanto você sonha, profetize em cima da realidade. A realidade pode ser bem negativa, mas a profecia diz: não importa o que eu vejo, o que importa é o que eu creio. O que eu creio, é o que eu creio que importa. Eu quero que você declare agora: eu vou profetizar em cima do negativo, porque Deus vai transformar em positivo. Irmãos, e para encerrar, enquanto você está aí sonhando os sonhos de Deus, celebre as sementes que você está plantando com choro, porque Deus vai te abençoar na hora da colheita, que virão com grande alegria. Amém, queridos? Eu quero orar com você nesse momento. Depois vai aparecer na tela uma conta bancária. Se você sentiu de Deus que deve contribuir com a sua oferta, você contribui. Mas nesse momento eu quero agora orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu não sei aonde estão cada uma das pessoas que estão nos ouvindo neste momento, mas eu sei, Pai, que se elas estão ouvindo, o Senhor tem algo a dizer a elas neste momento. Meu Pai, eu quero que elas se sintam amadas pelo Senhor. Eu quero que elas se sintam agora importantes como participantes dos sonhos do Senhor. Eu quero, Deus, que cada pessoa encha agora, através da fé na Tua palavra, o coração com aquela expectativa
que os próximos dias, coisas grandes vão acontecer. Nos próximos momentos, a mão do Senhor continuará operando, livrando, libertando, curando, prosperando. Eu declaro em nome de Jesus, que a tua palavra não é uma semente que cai na terra e não produz. Ela produz muito fruto. Eu declaro que essa palavra agora está caindo num coração que é um solo fértil. Eu declaro que ela vai produzir um grande resultado para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus.